Olá, estudantes, aqui é a professora Fernanda, professora de Ciências, e hoje nós teremos mais uma aula do 7º ano com a continuação do assunto sobre a história dos combustíveis e das máquinas térmicas. O objetivo dessa aula é que os estudantes consigam avaliar o impacto causado pelas mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como a nanotecnologia, a automação e a informatização. No começo do desenvolvimento das diversas sociedades, o processo de produção era a manufatura, ou seja, a produção era manual, e o trabalhador realizava seu trabalho por meio de sua capacidade artesanal. Aqui nós temos a figura de homens fabricando sapatos. Dá para notar que eles não tinham equipamentos modernos, utilizando apenas ferramentas manuais. Com o desenvolvimento das máquinas, a produção passou a ser parte da maquinofatura. Isso é, a máquina era a grande responsável pela produção. Com o desenvolvimento da maquinofatura, se estabeleceu a Revolução Industrial, que ficou marcada pelo desenvolvimento tecnológico e de máquinas, que transformou o estilo de vida da humanidade. Para ilustrar essa época de mudanças, temos o filme Tempos Modernos, que narra a vida de um trabalhador comum, um homem que está em busca de se estabelecer, tanto profissionalmente quanto como indivíduo, em uma sociedade cheia de inovações tecnológicas e contradições. Diversas foram as consequências da Revolução Industrial. Houve aumento da produtividade, mudança nas relações de trabalho, alterações no modo de vida e padrões de consumo da sociedade. Alterou-se a relação entre o homem e a natureza, houve avanços em diversos campos do conhecimento, entre outras mudanças. No entanto, atualmente, assiste-se a uma nova tendência, que vem sendo implementada no setor secundário da economia, a automação na produção industrial. A automação industrial começou a ganhar destaque na sociedade por volta da segunda metade do século XVIII na Inglaterra. Foi nessa época que os sistemas de produção artesanal e agrário começaram a se transformar em industrial e foram desenvolvidos os primeiros dispositivos simples e semiautomáticos. Entretanto, somente no século XX que os sistemas se tornaram inteiramente automáticos. Aqui temos duas fotos que ilustram a automação de uma fábrica de automóveis. Já no final do século XVIII, os trabalhadores em toda a Europa ficaram muito irritados com a crescente mecanização das fábricas. O tear jacquard, vocês sabem o que é um tear? Tear é um instrumento para a produção de tecidos. Esse tear jacquard teve feroz oposição dos tecelões de seda de Paris, que previram acertadamente que a nova e eficiente tecnologia iria deixá-los desempregados. Embora os teares franceses não estivessem presentes na Inglaterra, a notícia de sua existência ajudou a intensificar protestos violentos. Pessoas quebraram as máquinas e mataram os donos de fábricas. E as autoridades reprimiram violentamente os protestos. Mas isso não conseguiu impedir o progresso tecnológico que possibilitou que milhões de pobres pudessem comprar tecidos e roupas baratos, graças à produção em massa. Até hoje, as pessoas que resistem às novas tecnologias são chamados de luditas. Outro aspecto diretamente ligado à automação é a informatização. Os principais objetivos da informatização e da automatização, que andam sempre juntos, nesses casos, é a agilização dos serviços e a redução de ocorrências de falhas humanas. A informatização de eletrodomésticos e até mesmo de residências está cada vez mais presente na nossa sociedade.
Essas mudanças são cada vez mais cotidianas e, por isso, é necessário que os nossos conhecimentos de informática sejam constantemente atualizados. Aqui nós temos exemplos de objetos que evoluíram bastante com a utilização da informática, como caixas registradoras, chaves de carro, prótese de membros e uma infinidade de outros objetos. Mas, sem dúvida, o aparelho celular foi um dos objetos que mais evoluiu com a informatização. Passou de um meio de comunicação para fazer e receber chamadas a um aparelho tecnológico que nos propicia realizar muitas funções, como ouvir música, tirar fotos, acessar a internet, ler textos, realizar movimentações bancárias, entre outros. Outro aspecto tecnológico a ser considerado é a nanotecnologia. Mas o que é nanotecnologia? Antes de entender a nanotecnologia, precisamos entender o que é o nanômetro. Nanômetro é a unidade de comprimento equivalente à bilionésima parte de um metro, ou seja, 10 elevado a menos 9, cujo símbolo é nm. Então, é como se a gente pegasse um metro, para a gente ter uma ideia, pegar um metro e dividir em 1 bilhão de partes iguais. A gente chega ao nanômetro. Nanotecnologia é o entendimento e controle da matéria em nanoescala, em escala atômica e molecular. A nanotecnologia atua no desenvolvimento de materiais e componentes para diversas áreas de pesquisa, como medicina, eletrônica, ciências da computação, engenharia de materiais, entre outras. Vamos ver agora alguns usos da nanotecnologia, alguns exemplos. Um dos exemplos do uso da nanotecnologia são as finas películas desenvolvidas para óculos, computadores, câmeras, janelas e outras superfícies, para fazer com que os objetos ganhem propriedades, como impermeabilidade, antirreflexo, autolimpeza, resistência a raios ultravioleta, entre outros, como a gente observa nessa figura. Algumas marcas de curativos adesivos têm uma nanocamada de prata, que ajuda a aumentar a área de contato com sua pele e, com isso, aumenta a sua ação bactericida. Então, combate o surgimento de bactérias. Creme dental. Além de manter seus dentes limpos e a sua boca saudável, a maioria dos cremes dentais conta com um agente que ajuda muito na longevidade dos seus dentes. Trata-se de um nanocomposto de hidroxiapatita, uma camada de fosfato de cálcio cristalino que preenche as pequenas cavidades dos seus dentes e ajuda na prevenção das rachaduras que podem aparecer com o tempo. Essas rachaduras, se não forem tratadas, elas levam ao surgimento de cáries. Como ninguém gosta de ver riscos na lataria do seu carro, algumas marcas de carro utilizam uma tintura especial, composta por nanobolhas de tinta. Essas bolhas são rompidas juntamente com qualquer dano provocado à pintura e liberam partículas de tinta que preenchem as lacunas automaticamente. Então, estudantes, a partir do que a gente viu, a partir do que a gente estudou, eu lanço esse desafio para vocês. Com base no que você aprendeu, liste no seu caderno 3 objetos que você utiliza, que estejam relacionados à automação, à informatização e à nanotecnologia, certo, gente? Então, bons estudos e até a próxima aula.